Eu quero dizer a vocês, e posso me gloriar nisso, que eu não conheço nenhum de vocês. E me glorio por quê? Porque eu sei que Deus vai me usar como uma grande resposta. Talvez se eu te conhecesse de perto, você talvez questionaria aquilo que Deus vai dizer. Mas aquilo que Deus vai dizer, senhoras e senhores, é inquestionável. Porque Deus só vai me usar como um instrumento. Deus, por causa da nossa insensibilidade, se torna refém de nós mesmos. Porque na verdade tudo que eu vou dizer aqui, Deus já falou para você de outra forma, só que você não entendeu. Então Deus teve que me trazer um humano para traduzir essa mensagem na sua língua. Porque todo dia Deus fala conosco, o pior é que a gente não entende. Então Deus se torna refém de humanos, tem que se rebaixar tanto usando um ser humano para falar conosco. Porque a nossa mente está viciada em entender que Deus só fala através de um outro ser humano. Mas não. Deus falou conosco hoje quando o dia nasceu. Deus falou conosco hoje quando a noite chegou. Quando você sentiu o calor do sol, quando seus olhos abriram, quando você saboreou a comida no seu prato, quando você abraçou o seu filho, a sua filha, quando você ouviu uma canção, ou quando alguém lhe deu uma palavra, Deus já vem falando com você desde de manhã. E vai continuar falando agora. Quantos acreditam nisso, digam glória a Deus. Eu sou daqueles que precisam do óculos para enxergar a Bíblia. Pastor, muito obrigado por permitir. Ó, pastor, a Bíblia está caindo nos pedaços. A única, nunca tive outra. Já há 25 anos, é a mesma. Eu não sei mexer nesse celular que tem as Bíblias escritas, né? É mais moderno hoje. Eu sou da moda antiga ainda, viu, irmãos? Amém? Quero ler um texto. Alguém me ajuda a achar? Que é a parábola do semeador. Onde está? Onde? Mas tá bom, e aí? Está em Mateus aonde? Parece que tem alguém que já leu Mateus 3. Eu vou abrir na Bíblia e a foto das crianças vai tudo caindo. Minha Bíblia deu uma engordada junto comigo nesses últimos anos. Dentro dela tem foto das crianças, pedido de oração, tem tudo aqui dentro, olha só. Olha aqui, meu amor, como está engordando a minha Bíblia. Olha quanta coisa. Vou deixando aqui, depois eu pego de volta, tá, pastor? Tem que colar mais uma página que caiu. É Mateus? Bem forte, 1, 2, 3. Mateus, pode deixar aí. Mateus 13, verso 1. Vamos ler do versículo de número 1 até o 12. 13. Podemos ler? Naquele mesmo dia saiu Jesus de casa e sentou-se à beira do mar. Grandes multidões se reuniram perto dele, de modo que entrou num barco e se assentou. E toda a multidão estava em pé na praia.
De muitas coisas lhe falou por parábolas e dizia: eis que o semeador saiu a semear. E ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, e vindo as aves, a comeram. Outra parte caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto não ser profunda a terra. Saiu, porém, um sol e a queimou, e porque não tinha raiz, secou-se. Outra caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram. Outra, enfim, caiu em terra boa e deu fruto, a 100, a 60 e a 30 por um. Quem tem ouvidos, ouça. Então se aproximaram os discípulos e lhe perguntaram: por que fala por parábolas? Ao que respondeu: porque a vós outros é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas àqueles isto não é concedido. Pois ao que tem se lhe dará e terá em abundância, mas o que não tem, até o que tem lhe será tirado. Por isso lhes falo por parábolas, porque vendo não veem, e ouvindo não ouvem e nem entendem. Feche os seus olhos, põe a mão no seu coração. Barehuvet Adonai Hamevohav Leolan Vaed Baruch Shen Kavod Malchuto Leolan Vaed. Bendito és tu, eterno, nosso Deus, Rei de todo o universo. A sua palavra dura para sempre. Bendito sejas tu, eterno, nosso Deus, pois o seu reino jamais terá fim. Fale conosco nesta noite, de forma clara, concisa e poderosa. Não o que nós queremos ouvir, mas sim o que nós precisamos ouvir. Que ninguém saia daqui do mesmo jeito que entrou, mas que saiamos daqui diferentes. Por isso eu te peço, exorta, ensina e edifica. Abrimos o nosso coração para ouvir a sua voz, e já te agradecemos para a glória do seu nome. Amém. Queridos irmãos, a maioria dos cristãos sabe muito pouco sobre a filosofia religiosa e a estrutura religiosa da época de Jesus. Jesus era um rabino, um mestre, um rabino credenciado, legalizado por toda a comunidade religiosa de Israel. Ele era o primogênito da sua casa e dava apenas, o judaísmo dá apenas ao primogênito o direito de exercer o ministério. Uma vez aprovado na sabatina, então ele recebe a credencial para pregar os seus ensinamentos. É assim até hoje. A única exigência para um rabino itinerante nos dias de Jesus precisava estar acompanhado por 3 pessoas. Primeiro, todo rabino credenciado como Jesus deveria ter um escriba. O que quer dizer um escriba? Um escriba é um moço, um secretário, que vai anotar tudo o que o mestre falar. Talvez vocês não saibam, mas Paulo tinha um escriba. O escriba de Paulo chamava Lucas. Depois foi trocado por um outro escriba chamado Tércio. Talvez muitos de vocês não saibam, mas Jeremias também não é o escritor das suas palavras.
ele é o autor, mas quem escreveu não foi Jeremias, e sim o seu escriba, o seu secretário, chamado Baruch. Jesus tinha um escriba que anotava. Quando Jesus começava a pregar, ele anotava as suas mensagens. E o nome do escriba de Jesus era João. O fato de ser o escriba de Jesus dava a João a oportunidade de conviver perto de Jesus. A segunda pessoa obrigatória a andar com um rabino credenciado na Judéia de 2000 anos atrás era um segurança. O segurança era o único homem do grupo que poderia andar armado. E aí eu começo a tentar entender a mente de Jesus. Por quê? Porque este segurança armado deveria saber manusear a arma. Se você der uma arma de fogo na minha mão, eu nunca peguei uma arma de fogo na minha vida. Se você der uma arma de fogo na minha mão, eu não sei manusear ela. Por quê? Porque a arma tem que estar na mão de quem sabe usar a arma. Então a pessoa adequada para ser o segurança usando a espada tinha que ser alguém, um discípulo de Jesus acostumado a usar arma. E o único discípulo de Jesus acostumado a usar arma chamava-se Judas Iscariotes. Por quê? Porque Judas era de uma linhagem judaica revolucionária, chamada Zelote, que queriam libertar Israel de Roma. Mas veja a mente de Jesus. Ao invés de colocar Judas como segurança, Jesus coloca um homem que nunca tinha usado espada, Pedro. A prova de que Pedro não sabia usar espada é que quando no Getsêmani eles vão prender Jesus, ao invés de ele cortar a cabeça de Malco, ele é tão ruim que ele corta a orelha. Ele nunca tinha usado a espada em 3 anos e meio. Nunca precisou. E quando usou, não soube usar. Jesus cola a orelha de Malco novamente e diz: basta, Pedro. Você acha que essa sua espadinha michuruca é que vai me salvar? Claro que não. Ou você não sabe que se eu clamar agora para o meu Pai, desce miríades de anjo capaz de explodir, de pôr um fim na terra? Quantos de nós fica pulando na frente, achando que a gente está defendendo a obra de Deus e Jesus? Jesus não precisa da nossa espada. A terceira pessoa obrigatória para ser um credenciado, preste atenção, era o tesoureiro. E aí é que Jesus inverteu. Por quê? Porque Jesus pegou um ladrão e colocou para ser tesoureiro. Um homem que usava espada para saquear e roubar, como Judas era. Judas era da mesma linhagem política de Barrabás. Judas conhecia Barrabás, queridos irmãos. Barrabás era um bandido revolucionário famoso, perigoso, que tinha um bando de cangaceiros. E Judas era do bando de Barrabás. Como pode Jesus pegar um ladrão e colocar ele para ser tesoureiro? Tinha que pegar, se fosse eu, colocava Judas para ser o segurança e Pedro para ser o tesoureiro. Às vezes a gente acha que estamos colocando as coisas no lugar certo, e às vezes as coisas que nós colocamos pensando que está no lugar certo, na verdade está no lugar errado. E aí Deus faz algumas coisas na nossa vida se confundirem,
para a gente entender que o que Ele quer é nos dar uma oportunidade. Sabe por que Jesus deu a bolsa para um bandido? Porque Jesus queria recuperar aquele bandido. Jesus queria recuperar aquele ladrão, dando a ele um voto de confiança. E Judas não traiu Jesus só quando vendeu ele para o sinédrio, não. Judas roubava da bolsa frequentemente. Mesmo Jesus dando a ele um voto de confiança, ele traiu esse voto de confiança. Olhe para mim. E de vez em quando nós aqui também traímos o voto de confiança que Ele nos dá. Quando julgamos um irmão, quando falamos de alguém, quando os nossos gestos e atitudes não convêm ao que a Bíblia diz, quando nós excluímos ao invés de incluir. Talvez vocês não saibam, mas eu tenho 22 anos de tribuna, 15 anos de itinerância. Já preguei em 29 países do mundo. Se você botar o meu nome no YouTube, vai aparecer lá os vídeos. Se você somar, vai dar 14 milhões de visualizações. Sabe o que eu aprendi em todo esse tempo? Que a igreja não foi chamada para excluir ninguém. Que a igreja foi chamada para trazer todos. Nenhum de nós daria a bolsa para Judas. Por quê? Porque nós excluiríamos Judas. Jesus não. Jesus o incluiu. Porque Jesus queria recuperar Judas. Quem quer que eu pare, diga amém. Então não exclua o seu filho só porque ele não vem à igreja. Não risque o nome dos seus parentes só porque eles não professam a mesma fé que você. Sabe o que o seu filho, sabe o que os seus parentes, sabe por que as pessoas ao seu redor precisam? De uma oportunidade, de um voto de confiança. O propósito de Deus é recuperá-los. Na época de Jesus não era difícil ser rabino. Ou seja, todo o rabinato da época de Jesus, preste atenção, só tinha duas características. Se você sair andando em todas as igrejas aqui de Ubatuba, você vai ver que cada vez mais as igrejas são diferentes. Na nossa fé existe muita diferença. Alguém que acredita nisso, alguém que não acredita naquilo, mas na época de Jesus não era assim. Toda a fé judaica na época de Jesus, que era aplicada às crianças na escola rabínica, era dirigida apenas por dois rabinos. No norte do país, um rabino duro, ortodoxo, que ensinava aos outros o seguinte: se a sua mulher queimar o feijão e você quiser se divorciar dela, você pode. Muito duro. O nome dele era Shammai. Mas o sul de Israel, as escolas que ensinavam as crianças a pregar, era dominada por um outro rabino chamado Hillel. E olhe para mim, foi no sul de Israel que Jesus viveu, nasceu, cresceu e viveu. Belém, Nazaré. E quem era o rabino que dominava as escolas onde Jesus estudou? Hillel. Hillel não era duro igual Shammai, que era muito duro. Não, Hillel era flexível. E acredite vocês, a flexibilidade é uma das maiores virtudes do ser humano. Porque tudo que é rígido demais quebra, mas aquilo que é flexível absorve o impacto. Alguém pode dar um glória a Deus entendendo o que eu estou falando? Nós precisamos ser mais flexíveis uns com os outros. E esse Hillel, minha senhora de cabelo branco,
que dirigia as escolas onde Jesus aprendeu a palavra como menino, ele tinha uma forma de pregar. Ele fazia os espectadores a pensar na sua mensagem. Esse rabino sábio, chamado Hillel, avô de Gamaliel. Se você olhar no livro de Atos dos Apóstolos, você vai ver um homem chamado Gamaliel. Todo mundo se reuniu para perseguir cristãos. Gamaliel se levantou e disse: o negócio é o seguinte, neto de Hillel, disse assim: o negócio é o seguinte, se esse povo for de Deus, não vai adiantar nada a gente perseguir. E se eles não for de Deus, o próprio Deus vai fazer eles desaparecer. Então deixa Deus trabalhar. Porque, recebe quem acredita, aquele que não é por nós, Deus também não vai deixar, aleluia, ser contra nós. O Senhor vai nos dar vitória. Esse sábio rabino, onde Jesus aprendeu desde pequeno, pregava assim: 2 portas, 2 caminhos, 2 senhores, sempre colocando as opções nos 2 pontos mais distantes. Quem está me ouvindo? Por isso que Jesus pegou essa característica de pregar assim, a parábola. Uma vez eu vi um pastor dizendo que jogar futebol era proibido. E alguém disse assim: pastor, me mostra na Bíblia onde é proibido jogar futebol. Aí ele pegou e abriu isso aqui e disse: olha aqui, está escrito parabola. E não é parabola, é parábola. O que é uma parábola? Olha para mim. A parábola, já vou pregar. Só estou encaixando você na história, tá? A parábola é uma pregação que ele fala de uma coisa, mas na verdade ele quer dizer outra. Por isso que tem pessoas que vêm ao culto e não entendem nada do que acontece no culto, porque acha que Deus está falando uma coisa, mas ele está querendo dizer outra coisa. Isso é uma parábola. Agora eu vou pregar. Jesus tem uma multidão de pessoas numa praia em Israel. Olhe para mim. Aí ele vai, entra num barco, aproveitando o vento que está indo em direção às pessoas, o vento que vem do mar, porque não tem microfone. Então ele ia pregar usando o vento para jogar as suas palavras para a multidão. O vento era a acústica de Jesus. Aí então o mestre começa a pregar. Olha para mim. Pessoas que viajaram dias, pessoas que atravessaram o deserto, montanha, vale, rio, mar, gente que veio de longe para o grande congresso de Jesus, achando que ia chegar lá e ia ver Jesus fazer um monte de coisa. Mas nem sempre Jesus vai fazer aquilo que a gente está esperando que ele faça. Sempre ele vai fazer aquilo que nós estamos precisando que ele faça. Estou sentindo a presença dele aqui. Jesus no barco pregou para uma multidão que andou dias, uma mensagem de menos de 5 minutos. Você imagine vocês, irmão, o pastor me convidou para pregar aqui, eu subo aqui, falo 5 minutos e digo no final: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Paz do Senhor, irmãos. Entrar, descer aqui, entrar no carro e ir embora. Você vai falar: esse Yosef é louco. Viajou 2h30 para falar 5 minutos. Poxa, eu tomei banho hoje, me maquiei, até de Uber eu vim só para ouvir o pregador e ele fala 5 minutos. Ah, esse cara não é de Deus, não. Foi isso que aconteceu. Quando a multidão ficou parada diante dele, ele diz: eis que o semeador saiu a semear. Quando eu falo eis que o semeador saiu a semear, o que você imagina? Um homem do campo saindo para trabalhar de manhã, não é assim? Só que esse semeador que Jesus está falando
o semeador da época da Bíblia, não de hoje. O de hoje usa máquinas modernas. Mas todo semeador, olhe para mim, preste atenção. Todo semeador da época de Jesus, quando saía para semear, ele saía com a bolsa, uma alforge cheia de semente. Diga bem forte comigo: semente. Mais uma vez. A terceira vez bem forte. O que é uma semente? Eu vou lhe dizer. Semente é o poder de trazer à existência o que não existe. Estou sentindo a presença de Deus. O semeador saía para semear com uma bolsa cheia de sementes. E uma outra trançada do lado contrário, pequena, com menos semente. O semeador da época de Jesus usava muito a mão esquerda, porque a bolsa cheia de semente estava do lado esquerdo dele. Quem está me entendendo? Então o que ele fazia? Olha Jesus pregando para a multidão. O semeador enfia a mão na bolsa onde tem muita semente, enche a mão e tira da bolsa, e vai semear. Veja, quem é que vai semear? O eletricista? Quem é que vai semear? O motorista? Quem é que vai semear? O soldado? Quem é que vai semear? A dona de casa? O bancário? Quem é que vai semear? Quem vai semear é alguém que sabe o que está fazendo. Não é um gaiato que não sabe como semear. O semeador é especialista naquilo que faz. 4 pessoas só entenderam o que eu estou falando. Que eu estou pregando pela parábola igual Jesus. Você acha que eu estou falando de um semeador, mas eu estou falando de outra coisa. Se ele é especialista em semear, isso quer dizer o quê? Que ele sabe que não é toda a terra que vai aceitar a sua semente. Então, este sábio semeador sabe que algumas das suas sementes irão se perder. Então ele vai usar sementes comuns, porque ele sabe que elas irão se perder. Estou sentindo a presença de Deus. Quantas coisas, não me responda, fale para você. Quantas coisas na sua vida você já teve que não tem mais? Quantas coisas na sua vida se perderam? Desde coisas físicas a abstratas, porque tem gente que já perdeu a fé, que já perdeu o amor, a esperança, que já perdeu o prazer, que já perdeu a alegria. São coisas abstratas. E estão me ouvindo aqui hoje? Será que o teu Deus não sabia que um dia você ia ficar tão triste que você ia perder a alegria? Claro que sabia. Por quê? Porque a vida é feita de perdas e ganhos. Mas recebe quem entende. Tudo que você perdeu porque não era para ser seu. Tudo que você perdeu porque você não estava preparado para receber. Aleluia! Então esse especialista enfia a mão no alforje das sementes que estão ali para se perder. E como que do nada, ele começa uma caminhada. E diz assim, a primeira parte: eis que o semeador saiu a semear. E ao sair para semear, parece que é do nada. Uma parte caiu no caminho.
Algumas das sementes que estavam na mão dele caíram em uma terra no meio do caminho. Eu não sei se você já andou em trilha no meio do mato. Eu não sei se você já andou em corredores assim, que as pessoas de tanto passar naquele corredor para cortar caminho, fica ali sem crescer mato. E aí você observa a terra, pelo fato de sempre ter alguém pisando nela, pelo fato dessa terra do caminho ser sempre uma terra pisada, ela é dura. Por quê? Porque sempre vai ter alguém pisando nela. Não são 4 terras diferentes aqui. Só existe uma terra. A terra é uma. A diferença não está, preste atenção, na terra. A semente também não é diferente, é sempre a mesma. Então onde está a diferença de uma terra para outra? A diferença entre uma terra e outra é chamada de fases. 4 pessoas. Eu vou interpretar de novo. Existe uma fase na nossa vida. Talvez você já passou por essa fase. Talvez você está passando por essa fase. Talvez você ainda vai passar por essa fase. Mas existe uma fase na nossa vida. Eu estou sentindo a presença do Espírito Santo. Existe uma fase na nossa vida em que estamos ali para ser pisado pelos outros. Uma fase na nossa vida onde todo mundo passa, ninguém fica. Onde somos usados para viabilizar a caminhada dos outros. Se alguém aqui como eu já foi pisado alguma vez, sabe muito bem do que eu estou falando. Um caminho, uma terra que é pisada, ela não consegue, aleluia, segurar nada, porque tudo passa por ela. Será que o semeador, especialista, conhecedor da matéria, não saberia que iria perder a semente na terra pisada, no caminho? Claro que sabia. Mas mesmo o semeador, sabendo que aquela semente ia se perder, ele não deu importância, ele semeou do mesmo jeito. Aleluia. Porque o papel do semeador é semear. Eu estou sentindo a presença de Deus aqui. E o semeador, como que do nada, também passa na vida daquela pessoa, na fase daquela pessoa, e deixa a semente cair. Então vem as aves do céu e roubam a semente. Vou te explicar de novo. Quando você é muito pisado, quando as coisas só passam na sua vida, não permanece nada, você vem para o culto e Jesus, que é o semeador, bota a semente, que é a palavra, em você. Eu disse para você que a semente é o poder de trazer à existência o que não existe. Assim como a palavra, que é a semente, é o poder de trazer à existência aquilo que não existe. Aí você vem e recebe a palavra. Mas quando termina o culto, que você sai ali fora, as aves do céu estão te esperando. O demônio começa a usar pessoas para te atribular. Satanás começa a lutar. É só sair aqui no final do culto e ele já quer roubar de você aquilo que você tem de mais precioso. O diabo não quer roubar o seu carro, o diabo não quer roubar a sua casa. Não, porque ele sabe que se ele roubar o seu carro, o seu dinheiro, Deus vai te dar muito mais. Então o que ele quer roubar de você? A palavra. Porque a semente é o poder de trazer existência o que não existe. Vocês estão me entendendo? Quem está me entendendo aqui? Preste atenção.
Existem muitas aves do céu lá fora, esperando para roubar de você a semente que você está recebendo agora. E pode ser que ela consiga, porque isso depende da fase que você está vivendo. A primeira semeadura do semeador é no caminho, então é uma fase. Mas olhe para mim, diga bem forte: graças a Deus. Mais forte: graças a Deus. Graças a Deus que o semeador, quando viu perder a semente, não desistiu. Ele tem, minha senhora, um foco. Ele sabe que se ele continuar caminhando, se ele continuar se esforçando, vai chegar uma hora que essa semente não vai mais se perder. Então o semeador continua o seu trabalho. Na primeira perdeu no caminho, e assim mesmo ele não desiste. Eu lhe disse que eu não lhe conheço, mas eu estou lhe dizendo, ainda que muita coisa tenha se perdido, Jesus está lhe dizendo, não é para parar. Ainda que muita coisa tenha se perdido, Jesus está nos dizendo que Ele não desiste de nós, e Ele vai continuar trabalhando na nossa vida até conseguir achar resultado na nossa história. Tem alguém que está entendendo o que eu estou falando? Dá um grito de glória aí. O semeador não desiste, perdeu semente no caminho, mas ao forge das sementes para se perder, da semente comum ainda está cheia. Daqui a pouco ele encontra uma mudança. Quantos aqui precisam de uma mudança? Ele encontra um território cheio de pedras. E ele olhou para o território cheio de pedras e enxergou o que ninguém enxerga quando olha para um território cheio de pedras. Sabe o que o semeador encontrou num território cheio de pedras? Ele enxergou que entre uma pedra e outra tinha um pouquinho de terra. Está sentindo a presença de Deus? Quando a fase das pedras chega, só Jesus consegue enxergar o que a gente não vê. Quando as fases das pedras chegam, da dureza, da frieza, do aperto chega, ninguém consegue enxergar que entre um aperto e outro tem um pouquinho de terra. Quem quer que eu pare? Diga amém. Amém? Quem quer que eu continue? Diga glória a Deus. Levante a mão direita para receber. O Senhor está lhe dizendo que essa semana, que se inicia hoje, daqui a 7 dias, Ele vai fazer você enxergar no meio dessas pedras que você vive um rastro de esperança. Você não conseguiu enxergar terra no meio dessas pedras, mas o Senhor está lhe dizendo: existe terra, e eu vou alegrar o seu coração com um pouquinho de terra que você vai começar a enxergar. Quem é que está entendendo aqui pode glorificar o nome do Senhor. Ele vai e coloca semente na segunda terra. Eu disse para vocês, não são 4 terras, é uma terra só, mas uma é diferente da outra por causa da fase. Talvez haja alguém aqui que não está mais na primeira fase de ser pisada pelo caminho, mas você sabe que ser pisado muito pelo caminho gera em nós dureza. A fase das pedras é justamente essa fase, quando o nosso coração está duro, quando a gente já não acredita mais em nada. Entra domingo e termina domingo, entra culto e termina culto, o pastor é usado por Deus, mas a gente não acredita mais. Por quê? Porque o nosso coração se endureceu.
Eu vou dizer de novo, tem muita coisa dura na sua vida que tem que ser amolecida. Olha só o que acontece, o semeador que é especialista, se fosse eu ia olhar e dizer, não vou jogar semente aí não. Mas ele conhece a fase. E diz, eu tenho uma semente pequenininha, que vai entrar bem ali naquelas brechinhas ali, ó. Vou dizer de novo, se você der só um pouquinho de espaço, aí no seu coração a palavra de Deus vai entrar. Ela vai entrar, ela vai entrar. Tudo que o Senhor quer é um pouquinho de espaço. Olhe para mim. Tem uma época da nossa vida, uma fase que a gente é tão duro que a gente está fechado e nem espaço a gente dá. Mas essa fase aqui tem um pouquinho de espaço. Então ele olha as arestas entre uma pedra e outra e joga. E o que acontece? A semente entra dentro da terra, mas tem pouca terra. Veja, as aves do céu, os demônios só conseguem pegar a semente do caminho, mas a semente que cai no meio das pedras, as aves não alcançam mais. Quer evitar que o diabo roube de você a palavra? Deixe essa palavra entrar no seu coração, ainda que esse coração seja de pedra. Aleluia, estou sentindo a glória de Deus. Por quê? Porque só vai germinar na sua vida aquilo que entrar no seu coração. Vou dizer de novo, só vai germinar na sua vida aquilo que entrar no seu coração, seja coisa boa ou coisa ruim. Porque se alguém lá atrás diz para você, você não vai ser nada na vida, e isso entrou no seu coração, você vai ficar triste. Se alguém lá atrás diz para você alguma coisa e desceu no seu coração, ninguém consegue tirar mais senão o Espírito Santo. Então a Bíblia diz, guarda o teu coração, blinda o teu coração, não dê ouvidos para o diabo, para Satanás. Ouça aquilo que o Espírito diz à igreja. Aleluia. Na primeira as aves roubaram a semente, e na segunda a semente penetra, mas tem pouca terra. Se tem pouca terra, não tem profundidade. O sol alcança, e com o calor das pedras, o sol queima a semente. É forte que eu estou pregando. Olha aqui para mim. Deus não quer conosco ter um relacionamento superficial. Vou dizer de novo, tudo que queimou na nossa vida é porque era superficial. Porque o sol não consegue queimar aquilo que é profundo. 3 pessoas entenderam, inclusive aquele jovem ali. Eu vou dizer de novo, tudo que o sol queimou, tudo que o calor da luta dessa vida roubou de você, matou dentro de você, é porque era superficial. Nós pertencemos a uma religião superficial, onde a aparência vale muito mais do que o interior. Está mudando, graças a Deus. Mas quem é antigo sabe o que eu estou falando. A aparência era mais respeitada. Isso é superfície. Porque Deus não vê o superficial, Deus vê o que está dentro. Levante a mão para o céu e diga: eu não quero nada superficial com Deus. Diga: eu quero algo profundo com o Senhor. Fica a mão levantada, feche os olhos. Você disse aí, e os anjos ouviram, e os demônios ouviram,
que você, a partir de hoje, não quer mais ser raso com Deus. Você disse isso. Então o Senhor está lhe dizendo: eu vou lhe visitar com sonhos, com visões, com experiências profundas comigo. Vai ser profundo o que eu vou fazer na sua vida, diz o Senhor. Eu vou te dar novamente os dons que o sol queimou. Eu vou lhe dar novamente a alegria que o sol queimou. Eu vou lhe dar novamente o prazer que o sol queimou. Eu vou lhe dar novamente a força que o sol queimou. Não vai queimar mais, porque vai ser profundo o meu negócio contigo. Quem é que crê, recebe, pode dar um grito de glória exaltando o nome dele. O semeador perdeu a primeira, perdeu na segunda. Na primeira perdeu para as aves, na segunda para o sol. Vou explicar de novo: as aves do céu são os demônios. Vou explicar de novo: o sol é o calor das nossas provações. Todos os grandes profetas são treinados no deserto. Por quê? Porque lá o sol é forte. Quem é treinado no deserto possui resistência, mais do que aqueles que são treinados na sombra. Aleluia. O seu nome é resistência, porque o sol arde muito mais para você do que para as pessoas ao seu redor. Mas é Deus tratando contigo, aleluia, para lhe dar mais resistência ao calor dessas provações. O semeador parou na segunda? Não, por que não? Porque o semeador não desiste. Eu estou falando que a terra é a mesma, mas as fases são diferentes. Tem gente aqui que está na segunda fase. Tudo é muito duro para você. O semeador não desiste, continua caminhando. E aí ele encontra a terceira terra. Ele olha para essa terra e vê que ela não é mais dura como a primeira. Ele olha para essa terra e vê que essa terra não tem pedra. Aleluia. O semeador vai e bota o pé na terra fofa. O semeador para um pouco e faz isso, ó. Ele quer sentir o cheiro dessa terra, porque a terra, quando é fértil, ela tem cheiro. Aramante corabana. Canerehalamante colhamana. E que nevarabasta. Toda bênção tem cheiro, e você precisa aprender a sentir o cheiro da bênção. Aí o semeador olha e não vê pedra, não vê que ela é dura. Aí o semeador vai enfiar a mão e tem uma surpresa. Quando ele enfia a mão, ele fura o dedo e percebe que a terra é boa, mas ela está cheia de espinho. Então o que o semeador faz? Pula? Não. Ele tenta. Enfia a mão no alforje e joga na terra. A semente penetra e vai lá no fundo. E lá no fundo a semente deixa de ser semente, quebra e começa a virar uma raiz. Mas quando a semente vai virar uma árvore, ela não tem força, sabe por quê? Porque os espinhos entrelaçaram com ela, cresceram em cima dela, e diz a Bíblia, sufocaram. Tem alguém sufocado aqui no nosso meio?
Eu posso olhar nos olhos de cada um de vocês e vejo muita coisa que está engasgada. Você já perdeu a força. Já faz tempo que não chora mais na presença do Senhor. Tem alguém me ouvindo aqui que está sendo sufocado na sua vida? Existe algo que te sufoca. E o Senhor te diz: vou te tirar desse sufoco. Pode dar o grito de vitória na sua garganta. Esse nó na sua garganta que te impede de você botar para fora aquilo que você sente. Faz tempo que você é humilhado de boca fechada. Faz tempo que você é desprezado de boca fechada. É o sufoco dos espinhos. Se as aves do céu representam os demônios que roubaram a semente, se o sol com seu calor representa as provas dessa vida, então o que representa os espinhos? Eu lhe digo, os espinhos representam o reino de Satanás. Ah, pastor, me prova. Eu vou lhe provar. Antes de Adão e Eva caírem no pecado, não existia neste mundo espinho. Não existia nesse mundo erva daninha. Não existia animal peçonhento na terra. Preste atenção. O que Satanás queria de Adão? Olhe para cá. Satanás queria tomar de Adão aquilo que Deus tinha dado a ele. O que Deus deu a Adão? Eu lhe explico. Deus deu a Adão autoridade no mundo. Porque Deus colocou Adão no mundo e disse: agora você tem autoridade, você manda no mundo, Adão. A prova disso é que Adão escolhe o nome dos animais. Você vai chamar isso, você chamar isso. Adão tinha autoridade máxima no jardim. Estava somente abaixo de Deus. O que Satanás queria? O que Satanás queria? Ora, Satanás queria roubar a autoridade que Deus havia dado para Adão. Quando o diabo tomou a autoridade que Deus tinha dado a Adão, o diabo, tombando Adão, passou a ser a autoridade máxima do mundo. E o que aconteceu quando Adão caiu? Leia no livro de Gênesis. Imediatamente, trocando a autoridade deste mundo, agora o dono do mundo é outro. Se o dono do mundo é outro, o Satanás que tomou de Adão a autoridade, então da terra tem que brotar o sinal desse novo dono. E da terra brotou espinho. O espinho é o símbolo da autoridade de Satanás no mundo. Então Satanás era a autoridade máxima do mundo, sim, porque levando Jesus a um monte, ele disse para Jesus: está vendo todos os reinos da terra? São meus, porque foi dado para mim. Quem deu a autoridade do mundo para Satanás? Adão, não foi Deus. Foi Adão que deu. Aí ele disse para Jesus: tudo isso te darei, se por uma única vez prostrado me adorares. Jesus olhou para Satanás e disse: vai-te, Satanás, porque está escrito: somente ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele darás culto. Quantos pode dar um grito de glória? Ai, carabaste! O que é que Jesus vai fazer na terra? Olhe para mim. O apóstolo gentil chama Jesus de quê? Segundo Adão. Por quê? Porque o primeiro Adão perdeu a autoridade, e o segundo veio resgatá-la de novo. Oh, esse glória a Deus foi xoxo, né? Como Jesus tomaria a autoridade do mundo da mão do diabo? Como?
vencendo na cruz. Num tronco, eu já fui 8 vezes, já vi esse tronco, está lá até hoje, onde amarraram Jesus. O soldado romano pegou um chicote e começou a chicotear. Todo mundo acha que era um romano que estava batendo, né? Mas era Satanás batendo. Por que Satanás bate aqui em Jesus? Porque Satanás sabia que Jesus tinha poder, olhando para mim, de acabar com aquela história toda. Mas Satanás sabia que Jesus tinha poder de acabar com aquela história toda, mas o propósito de Jesus era tomar a autoridade do reino da mão dele. E para tomar a autoridade do reino, tinha que ir até o fim e morrer na cruz. Quando o romano vê que Jesus não vai desistir, então o romano, usado pelo diabo, é obrigado a entregar o reino deste mundo para Jesus. Como é que ele faz? O romano diz: perdi. O diabo diz: perdi. Já que eu perdi, eu tenho que passar a minha coroa para ele. Aí ele vai e faz uma coroa de espinho. Quando colocam na cabeça de Jesus a coroa de espinho, é o diabo dizendo: eu assumo que perdi. Agora o mundo não é mais da autoridade dele. O mundo é da autoridade do nosso Deus. Quero que pode dar um grito, tem que ser o grito da vitória. Era a única coroa que lhe faltava. E ele veio buscar. A terceira terra é uma terra que dá glória a Deus e aleluia. É uma terra profunda que recebe a palavra, que chora, oh Deus, que canta todos os hinos da igreja, mas que dentro dessa mesma terra boa existe um lado sombrio, cheio de espinho. E muita coisa não aconteceu ainda na sua vida, porque esses espinhos permanecem aí. Você precisa se livrar desses espinhos. Não pode haver mais espinho. Comece a arrancá-los hoje. Mas pastor, toda vez que eu vou mexer nisso, eu furo minha mão e me machuco. Toda vez que eu vou tocar nesse assunto, sai briga. Toda vez que eu vou fazer isso ou aquilo, não dá certo, eu saio ferida. Recebe quem crê. Jesus vai tirar esses espinhos da sua vida. Hoje Ele envia um anjo na sua casa, e esse anjo vai fazer a retirada desses espinhos que tanto te machuca, aleluia, e que está sufocando a palavra de Deus na sua vida. Ainda bem que o semeador não desiste. Na primeira perdeu para as aves, na segunda para o sol, na terceira para os espinhos. Mas a quarta, quando ele chega, ele olha e diz: é muito parecida com a outra. Então o semeador chega nessa quarta terra, olhando para mim, e faz isso, ó. Traga o cheiro da terra. Aí ele diz: sem tocar me parece ser boa.
O que o semeador faz na quarta terra? Não se distraia, por favor. Quando as crianças começam a chorar no culto, não é a criança que está querendo chorar, mas é porque nós estamos no meio de uma guerra espiritual. E os dardos inflamados estão cruzando a nossa cabeça. Você não está vendo, mas tem uma guerra aqui de seres que não querem que você ouça o que o teu Deus está lhe dizendo. Não é o bebezinho não, daqui a pouco ele vai parar. Chega de perder semente. Hoje o Senhor tem algo novo a fazer. Ó, na quarta ele sente o cheiro. E o que ele faz? Se ajoelha na terra boa, a quarta terra, e enfia a mão por baixo dela, no secreto da terra, no oculto da terra. E ao examinar o coração da terra, ele não vê mais espinho, não tem mais pedra. Veja o processo de limpeza. Aleluia. E quando o Senhor nos examinar e não encontrar mais em nós pedra, dureza, quando não encontrar mais em nós espinho, sabe o que vai acontecer? Ele vai dizer assim: chegou a hora. Aperte a mão de alguém aí perto de você e diga: chegou a hora. Chegou a hora. Ó, quando ele percebe que aquela terra não vai perder semente. Quem está me ouvindo? Então ele não usa mais dessa semente comum que se perde. Ele enfia a mão direita no outro alforje, na outra, estou todo arrepiado, na outra sacola. E quando ele pega essa semente especial, ele sabe que essa semente não é para perder, porque ela é super potencializada. Tem alguém sentindo a presença de Deus aqui? Ele pega essa semente potencializada, porque a semente comum dá um por um, mas a potencializada não. Quando ele vê que não vai perder, ele vai e pega essa pouca semente e joga na terra boa. E aí olha a potência. O mínimo que dá 30 por 1, a média 60 por 1, e no tempo vai dar 100 vezes mais. Onde estão os irmãos que querem essa semente? Onde estão os irmãos que estão em busca dessa semente? Quando o nosso coração estiver limpo, quando nada mais nos sufocar, quando o sol não tiver mais poder para nos queimar, quando as aves não enxergar a profundidade do nosso relacionamento, quando não houver mais espinho, o Senhor vai olhar para mim e para você e vai dizer: agora você está preparado para receber aquilo que eu lhe prometi. Oh, meu Deus do céu. Ele não desiste. A quarta terra, porque o número 4 no hebraico quer dizer porta. O alfabeto hebraico é assim, ó: Aleph, Bet, Gimel e Daled. Porta. Jogaram Sadraque, Mesaque e Abednego na fornalha.
Mas quando olharam, eles disseram: jogamos 3, mas tem 4. E os 3 passam por dentro do quarto e o fogo não tem poder para queimar eles. Se 4 é porta, então o quarto homem é a porta. Quem é a porta? João capítulo 10, Jesus diz: eu sou a porta. Quem entrar por mim não vai morrer, mas vai ter a vida eterna. Não é à toa que são 4 estações do ano, 4 pontos cardeais. Não é à toa que são 4 evangelhos e 4 hastes na Arca da Aliança. Não é à toa que Saul tinha 4 moedas antes de ser ungido rei de Israel. E também não é à toa que Zaqueu disse para Jesus: vou restituir tudo que eu roubei. Jesus não falou nada. Mas quando Zaqueu disse: mestre, vou restituir 4 vezes mais, uma porta se abriu e Jesus disse: hoje entrou salvação nessa casa, porque esse também é filho de Abraão. Recebe quem acredita? Pode ser que nunca mais nos vejamos, ou pode ser que nos vejamos, nos vendo ou não nos vendo. Sua fé não pode depender disso para receber o que eu vou dizer. Só tem aquela irmã que está querendo e um outro um pouquinho só que está mesmo. Vamos lá, quem é que quer o que eu vou dizer aqui? Segura a mão alto. A outra também agora. Recebe? 4 semanas, uma grande porta vai se abrir. 4 semanas e a fase da 4ª terra vai chegar. 4 semanas, diz o Senhor, marca a partir do dia de hoje. Nunca mais você vai sofrer com isso que está te atormentando, diz o Senhor dos Exércitos. E eu sou o primeiro a tomar posse dessa palavra. Se tem alguém que estava comigo, abre a boca e dá um grito de glória. Eu não sei qual é a fase que você está vivendo, mas eu estou lhe garantindo, falta pouco para você chegar na 4ª fase. Fique de pé. Feche seus olhos. Feche seus olhos. Algumas pessoas aqui, ao fechar os olhos e pôr a mão no seu coração, vão ter a visão de uma terra. Sinta o cheiro dessa terra. Há anos você está esperando chegar a essa terra. Há muito tempo você está esperando chegar a essa fase de paz. Essa fase de paz, de saúde, de alegria. Essa esperança não pode acabar. Jesus está lhe dizendo: aguenta firme. Minha serva, meu servo, aguenta firme, porque eu estou chegando e estou trazendo uma semente diferente para você. Uma semente diferente está chegando para essa igreja. Uma semente diferente está chegando para aqueles que estão debaixo desta nuvem de glória que está nessa casa.
Eu vou deixar você falar com Deus agora. Abre a sua boca bem forte. Começa a gritar, clamar, falar. Faz o que está dando vontade de fazer. Deixa esse engasgo na garganta para lá. Explode e joga tudo para fora. Aleluia. Oh, glória, glória a Deus. Glória, glória seja dada ao teu nome, Senhor. Aleluia, aleluia, aleluia. Nós tomamos posse, Senhor. Nós tomamos posse, meu Deus. Aleluia. Glória, glória, glória a Deus. Glória a Deus. Glória, glória a Deus.